Olá, estamos de volta aqui no nosso IAD Vendas 4.0. Como utilizar a tecnologia a seu favor. Lembrando que o nosso IAD é uma promoção da ABERT, em parceria com a ERP, a Associação de Radiodifusão do Estado do Paraná. É uma parceria aí que já estamos aí muito tempo. O mês que vem temos aí um novo tema, vai ser um tema muito legal, estou preparando, porque às vezes a gente não pensa muito no marketing, na nossa marca, como isso pode agregar em tudo que nós fazemos. Então, esse é um tema que a gente está pensando e vai trazer esse debate para você. Quero mais uma vez cumprimentar o nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, e o Alexandre Barros, que é o nosso presidente da ERP. Lembrando que você pode enviar suas perguntas, nós estaremos respondendo aqui por questão de meia hora, nós estaremos fazendo essas respostas. Vamos tentar ser bem objetivo. Lembrando também que nessa mesma plataforma que você está nos assistindo, você pode imprimir o seu certificado digital. Mas volto com a pergunta que eu fiz, que na verdade eu te contei um problemão. Sou vendedor da rádio, estou ali no meu canto. Michel, as pessoas me obrigam a vender, me obrigam não, cobram a minha venda, mas espera aí, a programação não está legal, tem comunicador que chega em cima da hora, não tem conteúdo, como é que eu vou vender isso? O que ele tem que fazer? Ir embora, conversar com o gestor, com o comunicador, descabelar, o que ele tem que fazer? Acho que primeiro isso que você falou. Qualquer negócio, qualquer problema, a gente tem que conversar e entender, né? Assim, se eu sou um profissional, nesse exemplo se coloca, se eu identifiquei fatores que estão atrapalhando o desempenho da rádio, do negócio, eu tenho que abrir isso com quem decide, né? Com o gestor, com a equipe. Eu tenho que manifestar os problemas que estão dificultando o relacionamento com o mercado. A partir do momento que eu consigo ter clareza desse diagnóstico, desses problemas, tem que ter a solução. Então, assim, se eventualmente você tem um locutor que não está apropriado, a gente tem que dizer o que é um locutor apropriado. Eu tenho que entender que a rádio é um negócio. Desculpe, a gente tem que ser profissional, né? Assim, não está ali para doar as coisas, não. Então, a verdade tem que ser, assim, com carinho, lógico, mas tem que ser dita de que se a coisa ali dentro está com um problema, a gente tem que resolver. Eu tenho um exemplo, e nesse meio... E desculpe, eu vou dizer uma coisa, às vezes, professor, te admiro muito, porque o senhor vai lá, dá uma juntada na diretoria, eles dão risada e ainda te pagam. Eu tenho inveja do senhor. Mas o que é a verdade com amor? Eu vou lá e digo, escuta, se você não mudar a regrinha desse jeito, o teu cliente vai continuar indo para o concorrente. Por isso que eu digo, não existe comunicador novo, comunicador velho, repórter novo, repórter velho. Não existe isso. Você pode ser um bom comunicador a vida inteira, desde que você se recicle, você tenha conteúdo. Fechou. Eu vou dar um exemplo que você conhece bem aqui, que é o Luiz Carlos Martins. Perfeito. Ele está, sei lá, 40 anos na manhã do rádio, liderando. Perfeito. É uma pessoa que, se você pensar, já tem 70 e poucos anos. Mas o que ele se deixou fazer, ele faz. Ele está nas redes sociais, se tiver que fazer live, ele faz. Perfeito. Se tiver, entendeu? Não importa Perfeito. a idade. É Agora, isso aí. se você tem ali aquele comunicador que diz, não, eu sou pago para comunicar, não posso fazer uma chamada na live. Eu não posso fazer isso no Instagram. Aí já é outra história. Esse é o tal do dinossauro, que ele vai ser do mercado, é capaz de levar toda a equipe. Então é essa reflexão que você tem que fazer na sua emissora. Sempre. Jaime dos Santos Ribeiro, prazer estar com você aqui. Ele é da Rádio 96 FM de Uruguaiana. Fomos lá na divisa do Uruguai, né? Uma salva de palmas aí. É lá, Rio Grande do Sul, lá embaixo. Obrigado. Né? Ele tem duas dúvidas. Vamos lá. Como montar uma boa equipe de vendas? Perfeito. E vendas e cobrança juntos combinam? Perfeito. Cobrança, quer dizer, ele vende e cobra ao mesmo tempo. Perfeito. A primeira questão é como montar um bom time, né? Em primeiro lugar, o que é bom time? É do ponto de vista de quem compra sempre. Então, primeiro, eu tenho que entender quem é meu público. Meu público, meu cliente que eu vou atender. A partir do momento que eu defino, eu conheço, identifico o perfil do meu público, aí eu vou montar a minha equipe. Eu só vou poder montar a minha equipe depois que eu entender que é meu time. Se eu vou atender empresas e minha empresa são empresários, os clientes empresários, eu tenho que ter equipe que vai falar com o empresário. Esse empresário, qual é o perfil, grau de escolaridade, se o homem tem estudos, que tipo de estudo, aí eu vou montar o meu time. Porque se eu sou um vendedor acostumado a atender pequena empresa
e depois eu me ponho para atender grande empresa, é outro perfil. Eu tenho que me adaptar. Então é o seguinte, primeiro lugar, dica, um bom time. Primeiro, um bom time começa com quem é o cliente. Depois eu vou montar meu time com a cara do cliente. Não é com a cara de quem vai vender, é com a cara de quem vai comprar. Isso é o problema que a gente enfrenta muito aqui. As empresas, não importa se é rádio ou não, monta a empresa para ele, tem que montar para quem vai comprar. E quem vai comprar monta seu time. Mas não é, um bom time é P de pessoas, um bom time é com a cara e vai comprar. Aí você dá capacitação, treina esse time, mas um time junto de um público que vai comprar. Acho que um bom time é isso, sabe? A capacitação depois, não me contrata e dá treinamento para depois saber onde é que ele vai atender. Primeiro, quem é que ele vai atender, depois eu contrato ser meu time. Aí você tem um bom time. Depois, a cobrança, desculpe, a cobrança financeira. Às vezes a gente, escuta, vai lá e entrega o boleto, vai lá e cobra. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Eu estava falando que a gente faz pesquisa e mostra que o nosso vendedor, ele tem pouco tempo para falar do benefício do produto. Ele tem pouco tempo porque às vezes dão ele para fazer pesquisa, dão ele para fazer cobrança, aí ele não faz nenhuma coisa nem outra. Então, quem vai fazer a cobrança? É o financeiro. Ah, mas tem um custo. Desculpa, o custo é perder o cliente, o custo é deixar o cliente para a concorrência. E isso sem perder. Então, tem que ser profissional. Ele não é cobrador, gente, você está matando o vendedor. Então, o vendedor é para vender, o vendedor é para estar lá junto tomando café com o cliente. Não me põe ele para cobrança, é desagradável. Então, põe a cobrança para o financeiro. Não misture essas coisas. Paulo Henrique Pereira, ela é da Rádio Boituva, AM 1480, de Boituva, São Paulo. Gostaria de saber, na prática, como trabalha o vendedor 4.0. Bom, o que é 4.0? A gente falou assim, né, Paulo Henrique? Ficou claro, 4.0 é aquele vendedor que ele vai atender o consumidor 4.0. E o que é o 4.0? O vendedor tem que ter muito conteúdo daquilo que ele vai vender. Conteúdo é benefício, não é só característica. Qual é o benefício da tua rádio? Não é assim, qual é uma habilidade na comunicação? Ele precisa interagir com o seu cliente atualizando aplicativos ou interagir nas redes sociais. Então, esse vendedor 4.0 é um homem muito digital, é um homem online, em tempo real. Assim, esse é o perfil do profissional 4.0, o vendedor 4.0. Entenda isso, tem que estar conectado 24 horas com o mercado que compra. Exatamente. Dentro do ambiente que ele está, na cidade que ele está. Ah, você está naquela cidade, sim, do mercado que compra, do mercado que é teu cliente. E tem uma outra coisa, sabe, que eu sempre digo, a gente quer atender todo mundo. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Você tem que escolher o perfil, o segmento que você quer atuar. A Joana, da Rádio Chavantes de Jaciara, no Mato Grosso. Opa. Para aumentar as vendas, é importante fazer uma pesquisa para mostrar aos nossos possíveis clientes a certeza do alcance de nossa audiência. Isso nos ajuda na hora da venda? Com certeza. Parabenizo a Joana, porque quando se mostra uma pesquisa, ali é um documento estatístico científico que orienta quem vai comprar. Assim, você sai de um discurso e está ali tangibilizando tudo a tua promessa. Isso é parabéns, ajuda muito. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está nesse mercado, e é uma dificuldade que o radiodifusor tem, às vezes nos debates que a gente está na associação, hoje a pesquisa, às vezes para a cidade do interior ou para uma rádio do interior, é, entre aspas, um investimento muito alto. Isso mudou um pouco, Cláudio? Mudou um pouco. Aliás, nós fazemos isso também, tá? Quem está nos assistindo e quiser ter uma experiência de como busca pesquisa de audiência, indicadores, medidas, fale com o DataSenso. E a gente faz muito isso. Aliás, e tem ajudado muito. Essa questão aí que eu ia falar, que a gente fez um estudo, sabe o que aconteceu nessa pesquisa? Não é só de audiência para mostrar para o nosso cliente que vale a pena, que a gente tem um benefício pela audiência, o custo-benefício. Mas uma coisa que eu falei que ia falar da pesquisa é o seguinte, mostrou que aquela rádio, se fosse uma pessoa, se iria de 40 anos para cima. Pô, que legal! Mas eu pensava que era mais jovem de idade. E pode ser jovem de cabeça, 40 anos. Mas eles começaram a reposicionar sua marca até a nível de comunicação. E agradeceu, hoje ela avançou muito no seu market share. Ok. Isso é uma dica. Felipe Garcia, da Luso Brasileira Serviços do Rio de Janeiro. Como conciliar a tecnologia com a habilidade da pessoa na hora de negociar? Perfeito. Eu acho que a tecnologia,
ela ajuda muito porque ela facilita a rapidez, ela agiliza nas informações, no conteúdo. Então, mas não esqueça que a tecnologia é o meio, mas o que define bem na hora é o P de pessoas, a relação. Então, é isso que eu digo. Ela é um instrumento. A gente não pode entender que a tecnologia é o que vai vender. Não. O que vai vender é a pessoa que está usando a tecnologia. Você fala em relacionamento, muitas se falam, estão falando em vendedor 4.0, mas o relacionamento também tem coisas importantes, né? Como você participar da sociedade da sua cidade, né? Conviver nas comunidades. Perfeito. Isso gera relacionamentos. E isso é fundamental, porque a partir do momento que estou... Porque se o vendedor não tiver esse relacionamento na cidade, for um cara fechado... Não... Perfeito. Ele precisa estar inserido. Quando ele falou conectado com a comunidade, é isso. Nós temos que estar interagindo. Vai ter um evento assim, vai ter um... Cara, a gente tem que estar junto, porque me dá conteúdo, me dá relacionamento. Aí eu falo assim, Michel, eu preciso daquele serviço. Não vou atrás da rádio, vou atrás do Michel. Uhum. Eu vou atrás da rádio porque ali tem um profissional que me atrai. Muito bem. O Agnaldo Martinez, ele é da Rádio Maringá FM, de Maringá, no estado do Paraná. Pessoas, processos e produtos. São esses os processos para o negócio ter sucesso? Parabéns. É bem isso daí. E captou muito bem a nossa mensagem aqui. Uhum. Então, essa questão mostrou realmente que eu falo assim, o commodity é assim, aquele é o locutor, aquela rádio que tem a competência para divulgar marca, para anunciar, ok. Mas o que vai fazer a diferença é os P's que ele colocou, do processo de pessoas, não é? E tem mais um item ali, assim, perfeito, é o tripé, né? Se você puder, não sei se é possível voltar um pouquinho, a P de pessoas, P de processo, P de produto. Perfeito, sabe assim, são esses os processos para o negócio ter sucesso, parabéns. Perfeito. O Adriano Lima, ele é das rádios Líder e Planetário da cidade de Espumoso, no Rio Grande do Sul. Como conscientizar a equipe de vendas a seguir a tabela? De um ano para o outro, os custos aumentam, mas parece que eles não entendem como melhorar esse processo. Vendedores que há anos estão no mercado. Só muda o endereço. Essa questão a gente vê por aí, assim, esse é o perfil desse vendedor que ele só quer tirar pedido, isso é fato. E pior, ele diz, a dificuldade é porque ninguém está comprando, porque diz que o nosso preço, que o concorrente está com um benefício melhor. O problema é que o vendedor não é um gestor, a gente precisa orientar esse público e dizer seguro. Nós temos um benefício. Quando alguém falou, nós temos uma pesquisa que mostra audiência, e nessa audiência nós estamos ali dentro de um ranking que mostra o benefício bom em função da remuneração, do investimento que ele vai fazer, é isso. Assim, o vendedor, nós falamos agora há pouco, você tem que mudar a cabeça dele. Desculpe, mas se aquele vendedor não mudar a cabeça, aquele vendedor que está há 30 anos com você, se você não pegou o espírito do novo momento que nós estamos falando, do 4.0, desculpe, está na hora de você dizer, está na hora de aposentar e preparar um novo profissional que saiba na tecnologia, que entre nas redes sociais, que seja igual a tua avó. É tua avó, né? Minha sogra. Tua sogra. Sogra, mãe, sim. Tá tudo 82 anos. Tem que se entender que essa senhora aqui, ela tá com digital, você falou, tá com aplicativo, tá da hora. Se nosso vendedor não gostar, dizer, eu não tenho competência para isso, ele não tem competência para manter o seu cliente hoje. A Adriane, Daiane e a Larissa, da Rádio Brotas, FM 88.9 de Piraí do Sul, aqui no norte do Paraná. Um amigo nosso aí. Qual a sua opinião referente a vencer o cliente pelo cansaço? O vendedor deve ser insistente a ponto de ser chato? Boa pergunta essa, hein? Muito inteligente. E geralmente a gente encontra aquele vendedor que liga 2, 3 vezes por dia para a gente. Diz assim, cansa. O chato realmente incomoda. Esse chato faz com que eu vá lá na rede social e diga que ali naquela rádio tem um chato. E o chato que incomoda. Então, assim, eu vejo que a gente tem que pegar pelo benefício, não vender preço, não, assim, mostrar... Mas se ele não cobrar também, ele não vende, Cláudio. Como é que é? Se ele não ligar, ele não vai vender. Não, mas ligar 3, 4 vezes, ou então porque aquele nosso cliente não é o público nosso. Às vezes a gente quer atrair pessoas que não é nosso público. No marketing de relacionamento, tal de CRM, a gente fala que tem que tirar o joio do trigo. Muitas vezes o nosso vendedor quer atrair cliente que não é o nosso cliente. E depois dá problema porque ele fala mal porque a gente não entregou aquela promessa. Porque o vendedor está focado em venda. E lembra que eu falei, tem que focar em relação. E para eu focar em relação, eu preciso dizer qual é o nosso público, para depois eu montar a nossa equipe de vendas.
pessoas. É o que a gente falou. Mas não, a gente monta a empresa, contrata vendedor para depois sair por aí e dizer que nem é nosso cliente. Aí tem um vendedor chato, por quê? Chato porque o chefe dele é mais chato ainda, que está cobrando dele meta, cota. Temos que entender isso, sabe? Ele é um espelho também. Ah, entendi. O Jorel Nogueira, ele é da Rádio Centro-Oeste de Cuiabá, no Mato Grosso. Muitas vezes levamos ao cliente uma solução diferenciada que dá resultado. Mas quando ele vê o valor, ele acha caro e não quer pagar. Como mudar isso? Perfeito. Quem que é a pergunta de quem ali? Do Jorel. Jorel, boa pergunta. Muitas vezes levamos o cliente a uma situação... Lembrando, Jorel, o valor não é preço. O valor é um conjunto de benefícios que o cliente está disposto a comprar. Se eu tiver a competência de mostrar que o meu benefício, meu valor entregue para ele vai ser acima daquilo que o concorrente ou do que o mercado paga, ele vai dizer que o preço é justo. O desafio nosso não é estar confundindo o valor. O valor é um conjunto de benefícios. O preço é uma consequência daquilo que a gente vai pagar por aquilo que a gente vai receber. Então o vendedor tem que estar competente no chá. Lembra? Conhecer a necessidade, habilidade na comunicação desse benefício e atitude. Aí eu falo assim, às vezes eu prefiro comprar um pouquinho mais caro, mas quando tem competência do vendedor. É o vendedor que não quer me empurrar, o vendedor quer me entregar um benefício que faz bem para mim. Então isso é muito... Aquele vendedor chato que a gente falou, aquele cara que quer só preço, vamos comprar, mas comprar por que eu tenho que comprar de você? Ele não diz por quê, porque ele não sabe nem o que vende. Essa é a realidade. A Dani Rossi, Dani Rossi de São Paulo, como o vendedor 4.0 deve contornar as objeções e se preparar para o aumento da concorrência em tempos de tecnologia avançada? Perfeito. Assim, como contornar objeções? Isso é perfeito, saber o que eu vendo. Objeções sempre vai ter, objeções principalmente de preço, né? Ele quer preço, quer prazo, para o teu concorrente quer ter um preço menor. De novo, tem que primeiro ver quem é o nosso público que busca aquele benefício que eu tenho, que o meu cliente diz que é justo pelo aquilo que ele recebe. Primeira coisa é assim, então a concorrência está junto, mas se eu falar em tabela de preço, se eu falar em preço, preço é igual no mercado. Se você quiser trabalhar só com preço, não vai fidelizar, isso que tenho dito por aí. Porque quando se trabalha com menor preço, se o teu concorrente baixar o menor preço, o teu cliente vai para ele, não fideliza. Eu tenho que ter preço justo, não o mais baixo e o mais caro. Preço justo é dentro do benefício que eu entrego para a rádio entrega que tipo de benefício? Dentro do cliente que ele quer atender, isso tem que ser justo. Então, e muitas vezes o vendedor, de novo, ele quer vender preço. Não venda preço, venda valor. Valor é um conjunto de serviços, de benefícios que você entrega que o teu cliente diz, é justo pagar por aquilo. Elmo, da rádio de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Então, diz ele, podemos concluir que a tabela de custos de parceria, entre aspas, tabela de preço, de uma emissora deve ser formatada com base na qualidade dos seus conteúdos, sua audiência, na garantia das entregas das vendas? Perfeito. O que fazer com a concorrência que estabelece preços irrisórios? Exatamente. Veja só, essa concorrência... Isso acontece muito no interior. Para finalizar, ele não finalizou só no interior, nosso... qualquer lugar. Essa questão que ele põe ali, o parabenizo que fecha o que nós estamos falando. Assim, nós temos que entender que a qualidade do seu conteúdo e a sua garantia das entregas, que é o benefício. A partir do momento que eu prometo, eu justifico essa entrega, diz assim, desculpe, mas o meu concorrente está focado só em preço irrisório, é um processo horrível, porque se ele também continuar vendendo esse preço irrisório, a empresa dele vai fechar logo, logo. Então, nós temos que... Por isso que se fala posicionamento. Nosso posicionamento é uma rádio mais serviço e mais preço, ou uma rádio menos serviço? Menos serviço, quando fala é qualidade mais ou qualidade menos? Se eu falar, bom, a minha rádio vai atender um público que quer menos serviço, menos preço. Esse é o foco. Então, aí eu tenho concorrência de menos serviço, menos preço. Mas se você trabalhar num posicionamento que a minha rádio é top, a minha rádio tem mais serviço, ela entrega mais isso, tem mais profissionais, tem mais estrutura, se você mostrar isso para o teu cliente, ele vai dizer que o preço é justo. Você tem que vender segurança, você tem que vender proteção. Assim, e a partir do momento que eu tangibilizo segurança através de uma estrutura, através de profissionais competentes, eu digo, meu preço é justo. Eu mesmo passo por isso. Quando ele fala assim, Cláudio, o teu preço é caro, eu falei, o que é caro para você? O teu produto é caro ou não? Então, a gente tem que entender o que é caro. Esse caro é, às vezes, uma situação que eu tenho do Rio Grande do Sul,
A gente viu que teve várias questões, quem está nos ouvindo do Rio Grande do Sul, eles conhecem o supermercado, a Rede Zafari. Veja o posicionamento da Rede Zafari. Ele diz o seguinte, economizar é comprar bem. Economizar é comprar bem, porque o barato sai caro. Tudo é questão de posicionamento. Se você falar assim, uma Audi, um BMW, é caro ou não? Para aquele público que quer pagar, ele diz, não, o benefício é justo, eu pago aquilo. Se você quiser comprar uma Kombi, a Kombi tem seu preço. Dentro do benefício para aquele público, a Kombi diz que é boa. Então, a rádio tem que entender produto, processo e pessoas. Trabalhe bem nisso daí, para que o teu cliente vai dizer, o preço é justo. Ok. A Rosineide Ferreira da Rosa, ela é da Rádio AM Banda 1 de Sarandi, aqui no Paraná. Estamos passando por um momento difícil com as vendas. O que devo fazer para chamar a atenção do cliente? Perfeito. Ó, e não é só a sua rádio, não é só você. Eu acho que o momento difícil hoje, a Rosineide, passou um momento difícil, está todo, né, as empresas, não importa se é serviço, se é a indústria, nesse momento. Agora, quando você trabalha muito com preço, é um problema sério que o teu concorrente vai pegar você. Por isso que eu digo da fidelização. O que fazer nesse momento difícil? É continuar atraindo, sustentando. Lembra que eu falei do cliente que... Veja quantos clientes que não voltaram mais a comprar de você. Momento de crise ou não, momento difícil ou não, a gente abandona o nosso cliente. Então, procure estudar. Eu diria o seguinte, pega a carteira do teu cliente, veja aqueles que estão nativo e inativo, e põe a tua equipe para visitar. A gente não visita os inativos. Assim, então, aí, esses dias eu fiz um estudo, mostrou que a maioria dos inativos dizia o seguinte, eu não estou comprando de você porque você não visitou mais, você veio uma vez, depois me deixou. Então, tem uma música que se chama Sozinho, que é do Pininha, que o Caetano Veloso cantou, e o Tim Maia, ele diz o seguinte, parte dessa música, para você que diz que está passando muito difícil, por que você me conquista e depois me deixa tão só? É claro que quando a gente gosta, a gente cuida. Vai que vem outro e me conquista. É o que a gente faz, sabe? Momento difícil, a gente vê porque depois o cliente está vendo, você não vem me visitar, não compra de você. Então, o que chamar a atenção do seu cliente é visitar, é interagir com ele, é conhecer ele, é criar valores em conjunto com ele. E é isso que está faltando, não é só para vocês da rádio, mas em geral para o nosso Brasil, que quer focar só em vender, mas não conquistar o cliente. É Luiz Mazini, da Clipe FM de Indaiatuba. Apesar de toda a tecnologia, pesquisas, audiência e outros, ainda são muito caras. Como ser leal e assertivo com os clientes sem dados de pesquisas reais? Luiz, boa, parabéns. Veja, você mesmo não precisa contratar empresa de pesquisa. Hoje você tem Excel, você tem software, que você tem o tal de Survey Monkey. É Survey de pesquisa, Monkey de macaco. Você pode pagar R$100 lá e baixa, e você mesmo, sabe, prepara alguém. Se quiser me ligar, eu te dou toda a dica, tem aqui a rádio. Eu digo, prepare alguém, uma secretária, alguém que diga uma vez por dia, uma vez por semana, ligue para os teus clientes para avaliar como é que foi o atendimento, como foi o programa, sabe assim, pergunte para ele como é que foi o resultado, esperado ou não. Faça uma pesquisa, não precisa contratar uma empresa profissional. Você mesmo, qualitativo, você pega o telefone, Luiz, e diga para um cliente, sorteia ali alguns clientes naquela semana, no mês, e como é que foi o nosso serviço. Conhecimento da sua expectativa, habilidade da nossa comunicação e atendimento da sua equipe. Faça você mesmo a pesquisa. Eu fiz isso esses dias. Pronto. Eu peguei determinadas pessoas dentro do WhatsApp, que você tem as Perfeito. Pessoas que entram em contato e dizem, olha, eu não quero pesquisa, quero ver diretamente aqui. Pronto. Liguei para 1.200 pessoas. Pronto. Foi muito interessante. E hoje, Luiz, você pode mandar, você tem ali a digital, você tem o autopreenchimento, mande para o teu CRM, mande para os teus clientes, para ele dar ponto de pega 2, 3 perguntinhas básicas, estratégicas, para monitorar a qualidade do teu locutor, do teu programa em si, e que nota ele dá no geral, para a satisfação dele em relação a... Você tem 2 clientes, né? Aquele que ouve e aquele que paga para anunciar. Entenda aí sim, né? Tem o B2B, que é a pessoa jurídica que compra de você para anunciar, e tem também o teu ouvinte, que ele faz o que é a audiência. Você tem que ouvir os 2, tá? A empresa, o teu cliente e o consumidor final. Se o consumidor conhece você, como é que está o locutor, porque em cima do teu audiência que você vende, se define teu preço, também tem isso. Então faça você mesmo uma pesquisa. O Elcio Corradim, da Rádio Cultura AM de Florianópolis. Qual o diferencial posso apresentar ao meu cliente
na intenção de transformá-lo em parceiro comercial, mesmo sendo uma rádio AM? Veja, não importa se é AM ou FM, também não importa. Quer dizer, assim, a gente mostrou na pesquisa. O importa que você tenha o teu público, o importa que o teu cliente esteja consciente do benefício que você vai entregar. Eu acho que isso, a gente já falou anteriormente sobre isso. Quer dizer, assim, a AM/FM tem seu público. Hoje se fala em comunicação, não importa. Eu posso ouvir um AM/FM, para o consumidor final, você falar AM/FM, pergunta qual é a diferença, ele nem sabe. Quer dizer, assim, então, sabe para quem é do meio, o técnico aqui, o diretor, o dono sabe, AM/FM. Mas para o consumidor não. O importante é você ter conteúdo. O importante é você saber quem é o teu público. Escolha o teu público, manter o conteúdo. É isso. E entenda que tem público para todos. Né? Do rural, do urbano, você tem público para todos. Entenda isso. Luiz Rigoto, Elia da Massa FM, de Ouro Fino, Minas Gerais. Opa! Na elaboração do texto, mensagem, da campanha do cliente, acredite que o ideal, hoje em dia, é usar uma linguagem inteligente, emocional. Melhor do que passar produto, preço e promoção. O que você acha? Perfeito. Porque, veja só, dá uma paradinha aí. Quem é mesmo muito bacana, inteligente, porque ele está pegando na mente do cliente quando ele fala isso. Uma mensagem de campanha onde que não vai, como ele diz assim, não é em cima da uma linguagem inteligente e emocional, por isso que a gente precisa da emocional, é melhor do que falar de produto e preço e promoção. Lembra que o produto, preço e promoção é depois da gente dizer qual é o nosso benefício. A promoção tem que ter um conteúdo que o nosso público precisa ouvir. Pergunte estude que tipo de palavra esse público quer ouvir. Aí eu tenho uma comunicação. Essa comunicação mostra um benefício que o meu preço tem. É esse, e o produto é uma harmonia entre, o que te fala, mix, o mix que ele falou de produto, preço e promoção. E a gente tem que tomar cuidado. Esses dias eu tive, você precisa às vezes ter a coragem e o amor para falar para que as pessoas não... Eu recebi um cliente novo, ele disse, olha, a tua rádio é o público que eu preciso e tal. E ele veio então dentro de um projeto com alguns textos. Eu disse, olha, eu preciso levar isso para os comunicadores, para ver o que eles acham, porque era um produto que tinha a sua especificidade, tinha algo um pouco diferente. Aí fizemos um brainstorm rápido na minha sala, os comunicadores falaram, esse texto não vende. Perfeito. Por quê? Por causa disso. Eu estou em contato com o meu público e para ele adquirir o seu produto, você tem que usar essa frase. Perfeito. Aí o cara parou e disse, pô, mas a minha agência de Porto Alegre, eu vou levar isso à sugestão. Perfeito. Levou. O que aconteceu? 3, 4 dias depois ele me ligou, olha, a agência adorou essa ideia, vocês podem receber eles aí porque eles querem debater mais o assunto. Perfeito. Não era meu cliente. Hein? Perfeito. Debatemos o assunto, criamos algo em comum. Ele passou a ser o quê? Meu cliente. Perfeito. E se eu fosse só na onda dele, entre aspas, Perfeito. daquilo que criaram lá, aquilo não ia dar resultado. Perfeito. Porque faltava algo essencial Isso. na opinião daqueles Perfeito. que conversam com o Perfeito. público. Isso, Michel, alguém falou ali, é fato. Voltando na pesquisa, a gente fez uma pesquisa para uma mídia aí que mostrou que o apresentador não estava em sintonia, o jeito, o perfil com o público-alvo. Eles tiveram que trocar o apresentador. O Adriano Lima, do Rio Grande do Sul, ele diz assim, até que ponto é bom ter no ar o locutor que também é vendedor? Existe aquele pequeno probleminha de o locutor puxar mais para os seus clientes? Como resolver isso? Deixa você entender. No interior existe muito, às vezes, a área de vendas e aquele que o próprio comunicador, quando ele sai do ar, ele também vai vender. O que ele está dizendo, o que ele está achando é que ele vai puxar mais, entre aspas, a sardinha para o lado daquele que é vendedor dele. Aí já não é problema de venda, é problema de gestão. É gestão. Aí é perfeito. Isso que eu ia falar. Diz assim, é como o outro falou, da cobrança, vendedor. Você tem que resolver com o teu gestor. Tem com o teu gestor. Não adianta querer, sabe assim, esse locutor acaba manchando a imagem, de repente quando ele vai vender, ele pode denegrir a imagem da rádio. Porque denegrir pela experiência... Não, mas ele se ele está valorizando mais aquele cliente que ele vende, em determinado que ele quer outros que a equipe de venda, não pode acontecer. Não, aí ele tem que ser imparcial. Se ele estiver valorizando, ele quer uma imagem da rádio. Queima. Tem que se conversar com o teu gestor. Aí é atitude. Tem que conversar com ele. Não, é gestão. É questão de posicionamento. Né?
O Luiz Garcia, da Rádio Cotricel, de São Cepé, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, parabéns. Hein? Tem ouvido de alguns clientes que a moda agora é anunciar no Face, pois é de graça, o que não é verdade, e que por isso não querem anunciar em rádio. Como mudar isso? Veja só, a gente tem que entender que o Instagram, a gente fala de uma comunicação 360 graus. Então hoje você tem, lógico, você tem Instagram, você tem o Facebook, você tem o Google, você tem a YouTube, são todos, temos que entender que isso é um novo momento. Quando a gente fala em tecnologia, você fala em digital, internet, é isso. Assim, a gente tem que avançar. Nós estamos falando, você tem um exemplo, né, que é do sucesso lá com das pessoas que vão no Face e contam o que é aquele que é audiência, que você falou da experiência, não é no teu site, no site não. No portal. No portal. Então veja, diz assim, hoje a gente tem que ter portal. Eu mesmo, eu tenho o Facebook, eu utilizo o Facebook para falar com o meu público no Facebook e diz assim, eu presto serviço como vocês. Então a gente tem que entender, não é só o Facebook. Instagram hoje está mais do que o Facebook. Só uma dica para vocês, pega o Instagram e converse, anuncie, promova a marca de você no Instagram, porque lá está teu público. E não tem jeito. Por isso que eu falo, a gente tem que... Aí é pedir promoção. Mas o que ele está dizendo é que quando ele vai levar a proposta da rádio para o cliente não quer anunciar na rádio dele, porque ele quer um argumento, como que ele vai combater isso no cliente, porque o cliente fala, não, eu não vou fazer a sua rádio porque eu estou fazendo no Face. Perfeito. Veja que a rádio tem o seu objetivo como Face. Você tem que dizer qual é o objetivo da rádio. Dizer assim, a rádio é para funcionar no sentido de dar força para a imagem da marca. Você tem que saber vender que a rádio tem um propósito que é diferente do Facebook. Você vai ver que o pessoal do Facebook não estão preocupados com a imagem, eles querem o conteúdo. E a rádio fala da marca, a rádio fala da imagem. Então você tem que trabalhar em cima disso. E isso tanto é verdade, porque eu tenho aqui, se isso não fosse verdade, que o rádio é importante, a TV, enfim... por exemplo, um dos meus anunciantes é Facebook. Perfeito. O Uber é anunciante meu. Perfeito. Se ele acreditasse tanto que só a tecnologia vendesse, ele não ia anunciar no rádio. Perfeito. Ó, isso que você está falando, às vezes tudo no Waze. No Waze vem lá promoção de uma marca de serviço. Então, entenda que o Facebook hoje é para falar. E quem tem o dono do Facebook, ele tem Big Data. Ele está vendendo para a rádio. Um poder que ele tem, que é banco de dados, gente. Então, a gente entender que Facebook é uma oportunidade. Mas se o nosso cliente, eu entendi, o cliente se quiser, em vez de anunciar na rádio, no Facebook, mostre para ele que tem diferença. O Facebook tem um objetivo que é diferente da rádio. Essa pessoa não entende o valor e a importância que tem o rádio, que tem o foco diferente do Facebook. A gente tem que estar mais preparado para mostrar isso para quem vai comprar. Isso aí. Bom, nós já passamos o nosso horário aí 7 minutos. Eu queria agradecer a todos de coração que participaram aqui com a gente. Agradecer você, Cláudio, pela sua disponibilidade. Você tem aí mais um espaço para você divulgar os teus endereços digital, enfim, como que as pessoas podem fazer contato aí com o seu grupo. Bacana. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aqui, Michel, a oportunidade de a gente estar levando, né, contribuindo para que as empresas, os profissionais avancem, que enxerguem as oportunidades que o mercado tem, mas tem ameaça também, né? Se a gente não entender esse momento que a gente discutiu aqui, a gente vai ficar para trás. Em primeiro lugar, gostaria disso de agradecer, né? Agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a vocês por ter lembrado da gente. Mais uma coisa assim, o nosso negócio é isso. O Cláudio, eu trabalho numa empresa que é focada em entender o teu público, entender que tipo de comunicação você pode promover, assim, gerar orientações estratégicas para você até formar uma boa equipe, para dar conteúdo na equipe. Assim, esse é o nosso trabalho. O grupo DataSenso, se você entrar lá no site, aliás, a gente está com uma nova página, bem bacana, e tem um blog do professor Cláudio, se você for Cláudio Shimoyama, assim, ali tem um blog. E a gente está dando conteúdo sobre marketing, sobre o comportamento do consumidor, sobre o gestor 4.0, profissional de vendas 4.0. A gente está iniciando um blog que vai ter conteúdo para vocês aí. Vai ser sempre um prazer. Se tiver que precisar de outro momento, vamos falar dentro do marketing, vamos falar do legado, tal do DNA, do propósito, qual a importância disso. Em outro momento a gente pode estar aqui. Tá certo. E tem algum e-mail? Tem, sim. Como é que eu fiz na minha apresentação, tem lá, não sei se pode, lá no final,
Eu coloquei Cláudio, tem meu e-mail, tem o Face, claudio@datacenso.com.br. Eu Datacenso é CNSO, Datacenso. Entrar lá no Face, nós temos lá no LinkedIn, tá lá no Instagram, enfim, tá lá, tem o site. Então, Claudio@datacenso, cnso.com.br, assim, grupo Datacenso, né, que entra lá no finalzinho, por favor, se a gente for entrar lá no último slide, onde que eu agradeço lá no final. Assim, tem esse meu site, dá para eles copiar o endereço, uma parte mais. É isso, fechou, olha lá. Então ali tem o Cláudio, tá o meu celular, né? Tá ali o meu Face, tá ali o Insta, eu acho que é isso, né? Tá o e-mail e o Facebook lá. Mas também dentro do Facebook, o Insta é a mesma coisa, é Cláudio Shimoyama. Tá ali certo, então. Tá bom? Obrigado, hein, Cláudio? Eu que agradeço. Obrigado, Deus abençoe, um ótimo feriado, né? Tá certo. E obrigado pela oportunidade. Cuidado nas estradas, se você for viajar, vai com calma. Agradecer mais uma vez aí o carinho de vocês e lembrando que no mês que vem nós estaremos aqui de volta trazendo um tema, debatendo com você. Eu queria realmente agradecer de coração a todos. Tenha muita fé em frente, não tenha medo das suas adversidades, não tenha medo de enfrentar aí os seus problemas. O importante é você, às vezes, parar um pouquinho na sua empresa, ver o que está atrapalhando, debater em cima disso, você fazer um planejamento, buscar as suas soluções. Tem saída para tudo. Não desanime. Esse é o ponto principal. Não desanime. Tenha sempre muita alegria, muito abraço, muito sorriso. Isso vai te ajudar bastante no seu relacionamento, na sua venda. Então, um grande abraço. Mês que vem estamos de volta. E que Deus proteja você e toda a sua família. Amém. Um beijo. Amém.